Olá, boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas lives das sextas-feiras, 21h15, aqui no TV Galáctica e depois em meu canal. E sempre agradeço por este horário oferecido pelo Wagner Dorim, pela Karen Rodrigues, a Clarissa, que me põe no ar, responsável pela estrutura, pelos bastidores, e especialmente a vocês que estão nos acompanhando, prestigiando, apoiando, presentes em nosso trabalho. Muito obrigado. O tema de hoje, ruar, alento, é o espírito que está presente em tudo, está presente na respiração, que é o grande alento. Ruar é uma palavra em hebraico que significa justamente isso. Processo espiritual, o alento, aquilo que preenche. Tá? Se observarem bem, qualquer coisa que façamos na vida está ligada à maneira como respiramos. Qualquer elemento de tradição mística, esotérica, oculta, religiosa, filosófica, até mesmo científica, no automelhoramento, no autoconhecimento, na eclosão da consciência, a nossa saúde física, emocional, mental, com ou sem exercícios, com ou sem práticas e experimentos, com ou sem técnicas, a respiração está sempre presente. Podemos ficar dias sem comer, podemos ficar poucos dias sem água, mas ficamos apenas poucos minutos sem ar, de 3 a 4, dependendo, obviamente, do treinamento que certas pessoas fazem a ponto de conseguir prender a sua respiração por mais tempo. Mas sempre tem um limite, e esse limite é muito pequeno. E o ser vivo é considerado vivo enquanto respira. Pelo menos no nosso plano físico tridimensional, nos corpos biológicos. E cada ser tem a sua forma de respirar. Até mesmo os minerais respiram a sua forma, a sua maneira. A respiração é o processo-chave de autodomínio, de autoconhecimento e de eclosão consciencial. É o ponto de início e principal para que possamos retomar as rédeas da nossa saúde, do nosso corpo, nosso templo, o verdadeiro templo dos mistérios que abre os portais para o grande mistério interior, que é o contato, a reconexão com o nosso eu interior, com o nosso eu divino, com a nossa mônada, com o nosso princípio único e verdadeiro espiritual, ligado ao todo, ligado à grande consciência de Deus, um aspecto único, micro e macrocósmico, nosso Deus interno, que é, ao mesmo tempo, a fusão com o todo. Perdão. Então, tudo passa pela respiração. Se você realmente pretende algo em termos dessa reconexão com o divino, reconexão com as hierarquias, reconexão com as suas proteções de uma forma mais efetiva, mais consciente, uma conexão consigo mesmo, uma eclosão, onde procura-se ser, nesse processo, uma pessoa cada vez melhor, elevando a sua frequência vibracional, escolhendo ser o joio ou o trigo nessa transição planetária, porque isso já começou, acompanhar a frequência vibracional que a Terra está alcançando, muito mais elevada,
que provocará futuramente, por incompatibilidade vibracional pura e simples, o impedimento do encarne e reencarne de determinadas consciências que não alcançaram ou não alcançarão o mínimo de frequência necessária para este momento planetário futuro. Repito, cujo processo já começou. Nada disso adianta se você não sabe respirar. É o primeiro passo para algo que eu sempre digo aqui, a unificação do que você pensa, do que você fala, do que você sente e do que você faz. Enquanto, repetindo mais uma vez, você pensa uma coisa, fala outra, sente outra coisa e age de outra, você está sendo, no mínimo, incoerente e falso consigo mesmo. E não tem como alcançar páramos maiores no seu processo evolutivo de avanço e principalmente de prosperidade, até mesmo física, financeira, patrimonial, que é um efeito, uma consequência do seu bem-estar energético, espiritual, consciencial, mental e emocional, que vai gerar uma saúde física, que vai lhe dar força, motivação e uma preparação do seu corpo para que o seu eu espiritual possa melhor atuar. Um corredor de Fórmula 1, se dirigir um veículo muito limitado, um veículo de rua normal, ele não tem como explorar o seu potencial e a sua técnica num veículo que não corresponde. Da mesma forma, se não sabemos cuidar do nosso templo, do nosso corpo, do nosso veículo, como a nossa consciência espiritual vai se manifestar em sua plenitude. E mesmo assim, sabemos que uma parcela do nosso verdadeiro eu está encarnada. Quem realmente somos? Nosso potencial espiritual transcende em muito o que representamos, expressamos e manifestamos por este veículo tridimensional num planeta tridimensional como o nosso. E para isso tudo começar a funcionar, é preciso que atentemos para o nosso processo respiratório. Perdemos a prática, esquecemos como se respira, numa respiração apressada, rápida, curta, que nada contribui para a energização do nosso corpo e do nosso eu, dos nossos corpos. Essa respiração moderna pela sociedade moderna, no ritmo avassalador que a grande maioria vive, respirando somente pelo tórax, mais de 1/3 do pulmão não recebe ar, não recebe oxigênio. Consequentemente, nossas células e os nossos neurônios não recebem o oxigênio que deveria receber, porque nós nos esquecemos de respirar corretamente, que é a respiração que todos nós já fizemos quando bebês, quando crianças, que, obviamente, ao encarnar, tem no seu princípio básico natural a respiração da maneira correta, a respiração abdominal, que ajuda a inflar até a base dos pulmões o ar e o oxigênio que necessitamos. Hoje em dia, muita gente, quando recomeça isso, parte do zero para uma meditação, para um yoga, para um exercício puramente mental, até mesmo para uma oração, que exija uma concentração e uma respiração, muita gente fica até tonto, desacostumou a uma oxigenação maior do cérebro, que é um veículo que você, dessa forma, vai adequando mais, potencializando mais para receber influxos não físicos, especialmente pelo lado direito do cérebro e principalmente pelos chakras. Por sua vez, a superfície do duplo etérico, que recebem, principalmente na região do plexo solar,
Lembrando que plexo e chakra é chakra. Não são as mesmas coisas. Na região do plexo solar, pelo chakra umbilical e pelo chakra do baço, o chakra Swadhisthana, ou chakra esplênico, todo o alento do prana que nos chega do Sol adentra a atmosfera e é adaptada para o modo de vida deste planeta. Todos já devem ter visto em ambiente natural um céu com um céu muito azul, principalmente pela manhã, pontinhos brilhantes, que você pensa até que está vendo coisas, ou coça a vista. Na verdade, você vê miríades de subpartículas de prana, brilhantes, pontos brilhantes que fervilham ao seu redor. E que absorvemos numa respiração correta e absorvemos pelos chakras, principalmente umbilical e esplênico. Este, então, faz um trabalho magnífico, pois cada partícula de prana, cada partícula de alento, de ruar, de alimento espiritual, porque respirar é alimentar-se. O chakra esplênico, ele provoca a cisão da partícula de prana. Cada partícula de prana é composta por 7 glóbulos, chamados glóbulos de vitalidade. Cada um tem uma função, e o chakra esplênico parte essas partículas de prana, separando os 7 glóbulos de vitalidade e direcionando-os, um para cada chakra, o tempo todo, enquanto você respira. Num ritmo maior, durante o dia, por conta da atividade solar, num ritmo menor, à noite, onde o fluxo de prana diminui bastante. Favorável por um lado, desfavorável por outro. Muitos trabalhos mentais e energéticos são feitos de madrugada justamente porque as ondas de pensamento das pessoas estão no nível mais baixo, porque a maioria dorme, e o nível do fluxo de prana diminui, o que favorece determinadas atividades. Ou seja, além do prana, nós temos a energia forrat, a eletricidade, entre aspas, astral, a grande força do fogo que nos impulsiona, nos motiva à realização de tudo o que precisamos. E a energia Kundalini, que é o nosso combustível. Numa live futura, aliás, já prometi isso, falaremos especificamente sobre prana forte e Kundalini. Principalmente Kundalini, que é extremamente importante e a causa justamente do processo de eclosão espiritual, como também mal direcionada, mal trapatada, mal trabalhada e ignorada, a causa de muitos distúrbios que são atribuídos até mesmo à obsessão. E de obsessão não tem nada. São forças de Kundalini mal trabalhadas e totalmente desconectadas. Isso é um outro assunto. Então, a respiração, o alento, aquilo que realmente nos alimenta e nos preenche, é fator determinante para a nossa consciência, para a melhora do nosso raciocínio, da nossa saúde e do domínio. Não digo controle porque ninguém tem controle sobre nada ou sobre alguém. E sim, domínio, que é muito maior que o controle. Porque o simples fato de você injetar energia para manter um controle de algo é um desgaste enorme. E não tem como isso permanecer por muito tempo. O domínio parte de um autodomínio, de uma serenidade, de um centro que faz com que você, a partir de dentro para fora, possa dominar o que você quiser. Manter aquilo dominado, um vício, por exemplo, ou qualquer outro estado ou outra situação. E a respiração é fundamental para isso, porque com o tempo
você chega, dentre outras coisas já citadas aqui e outras tantas mais, a este domínio do seu maior inimigo, que é você mesmo. O seu espelho. As civilizações antigas, de forma muito sábia, representavam os seus símbolos de uma forma espelhada, porque é no outro que nós nos conhecemos. Como diz o Caibalion, como diz a Esfinge, os axiomas herméticos, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aqueles que procuram o entendimento, procuram a assimilação. E um desses processos é justamente enxergar o outro, que é um espelho de si mesmo. Você não pode reconhecer algo que nunca experimentou. Você não pode reconhecer no outro algo que você não tenha dentro de si. Se o outro não presta, é porque existe algo dentro de si que se identificou com isso. Se ele domina ou não esse processo, é uma coisa. Você já pode ter dominado, mas isso está lá no fundo da sua alma. Você não pode reconhecer no outro algo que você não tenha dentro de si. Então, o outro é um espelho seu, como nós somos um espelho do Criador. E apenas com a mente calma. E só se consegue isso com a respiração correta. Podemos, como num lago espelhado, num lago de águas plácidas, refletir a paisagem, como este lago reflete, refletir o Criador dentro de nós. Enquanto nossa mente estiver turbulenta, as águas do lago estiverem turbulentas, não tem como refletir nada. Primeiro passo para isso é a respiração. Aprender a respirar é fundamental. Aprender, conhecer o que é o prana e como ele alimenta os seus corpos, te mantém vivo, é importante, é fundamental. A respiração, ela tem, nesse processo, diversas técnicas. Procure um orientador correto, um conhecimento correto nesse processo. Não é chegar e fazer qualquer respiração e pronto. Não. É preciso que você sinta isso. Sinta a energia, sinta o aroma, sinta a cor, sinta a luz entrando dentro de si, te alimentando célula por célula. A respiração que está ligada justamente ao desenvolvimento dos chakras, abertura dos chakras, vitalização dos chakras, alinhamento dos chakras, rotação dos chakras, força e poder dos chakras, dos seus canais etéricos, ou, como os hindus chamam, nadis ou meridianos, tanto faz a nomenclatura. Os 3 principais canais ao longo da coluna vertebral, a partir do cóccix, centro, núcleo da energia Kundalini, que sobe pelo canal central. E os outros 2 canais serpenteando, por isso que a Kundalini é chamada de a serpente de fogo, desde o cóccix, onde um canal se chama Ida, se conectando do lado esquerdo no cóccix, serpenteando até a narina esquerda, no terminal chamado Ra, ou A, HA. E o outro canal, Pingala, com a conexão do lado direito do nosso cóccix, serpenteando pelo outro lado, até chegar no canal no terminal direito da narina direita, terminal Ta, THA, Hatha Yoga. E, no meio, no caduceu de Hermes, com a eclosão com as asas abertas da consciência, é o canal da subida da energia Kundalini, o canal Sushumna. Isso tudo é ativado intensamente pelo ato correto de respirar.
Canal direito, pingala, solar. Canal esquerdo, ida, lunar. Respirações solilunares, respiração lunisolares. Quando você fecha uma narina e respira por outra, pode ser alternadamente, isso é um exemplo. Existem técnicas maiores. Essa não é muito recomendada, é preciso ativar mais a questão solar. O objetivo é nivelar essas frequências. Cada respiração está ligado a um processo relativo aos tátuas. O sentir como estátuas funcionam na natureza, em você. Tato é o princípio ativo dos elementos, que vai ativar a porção terra, a porção fogo, a porção água, a porção ar, a porção éter dentro de si. O tato, quando ele atua numa polaridade ou numa outra polaridade, queiramos ou não, somos um absoluto dentro da dualidade. A criação é dual, pois só existe um absoluto. E nesse processo é importante para o iniciante se interar com o ar, com o alento, com a respiração, as técnicas de respiração, o processo de respiração, simplesmente, para começar, no sentido da saúde, de proteção e dinamização dos seus órgãos internos, da sua consciência, do seu raciocínio, dos seus sentidos mais apurados, da sua intuição. O objetivo não é somente a questão de eclosão espiritual ou de consciência. Passa pela saúde física dos nossos corpos. Saúde física que eu falo porque os outros corpos também têm elementos físicos, só que em frequências diferentes. Então, a respiração, o alento é uma arma, é um instrumento extremamente poderoso em qualquer aspecto. Quando o popular diz, para, calma, respira, você aciona poderes internos onde o autodomínio do seu momento de instabilidade, especialmente emocional, lembrando que existe uma diferença entre emoção e sentimento. Sentimento é algo altruísta, algo que compartilha, algo ligado ao todo. A emoção é algo egoístico, passional, você só pensa em si mesmo. Na maioria, isso é usado como desculpa em relação ao amor ao outro. Na verdade, é o amor que você tem a si mesmo, a parcela sua que você investiu no outro. É isso que muita gente, na verdade, ama, e não o outro. É preciso estar atento nesse discernimento, nesse momento de transição planetária. O reencontro consigo mesmo e o autoconhecimento. A autoanálise, a autocrítica, se olhar no espelho, que é a coisa mais difícil que existe. Mas sem isso, não se avança. Vai continuar reencarnando, como o cachorro que corre atrás do próprio rabo. Exige trabalho, exige sacrifício, óbvio, exige renúncia, exige coragem e determinação. Mas é um ato libertador. Por quê? De dentro para fora. Verdadeiramente libertador, que te leva à elucidação da verdade cósmica, da verdade interna, onde cada um tem um pedacinho, uma parcela, uma peça do quebra-cabeças. Então, gente, é importantíssimo atentar para isso, porque a humanidade do terceiro milênio, do processo mais avançado que vem por aí, não vai mais evoluir como estamos evoluindo até então, por tentativa e erro.
sem respirar praticamente, sem tempo para respirar. A humanidade vai evoluir por consciência, por meditação, por reencontro consigo mesmo. Por isso que eu procuro sempre dizer, uma das coisas mais importantes nesse processo de transição planetária, seja você mesmo. Se aceite para aceitar o outro. Emoção no sentido que eu coloquei, que não sou eu somente que coloco, tá? Não tem nada a ver com os grandes iniciados e é o que cria karma em mais de 90% das situações. É um fator desequilibrante e que muita gente se vicia. Como uma fuga, ou por achar bonito, ou por não ter coragem de se enfrentar e enfrentar a situação. Por isso que numa hora dessas, uma boa respiração funda, contando até 10, se possível, como sempre se diz, é fundamental para mudar o panorama à sua frente. Isso é um hábito a ser criado. Só depende de cada um de nós, só depende de você. Nós temos todos os instrumentos para a autorrealização, para a felicidade interna, para o domínio das nossas vidas e as rédeas do nosso karma. Ignoramos isso, somos mal orientados para isso. Muita gente embarca como cego, guiando atrás de outros cegos que guiam justamente esses cegos. Está cheio por aí de cego guiando cego, que lê meia dúzia de linhas, ou vê 1 ou 2 vídeos, já sabe o que pode fazer e acontecer. É o grande mago, é o grande doutor, é grande isso. E leva a si mesmo e muita gente no seu entorno para o buraco. Então é preciso estar atento nesse discernimento. Nada acontece da noite para o dia. Como o Sr. Spock, num episódio em Jornada nas Estrelas, disse para o Capitão Kirk, nem os deuses nascem da noite para o dia. Tudo é um processo. Tenham calma, tenham paciência, que é o primeiro axioma do iniciado e do iniciando. Nós estamos passando, todos sem exceção, independente do seu estado de consciência, nesta transição planetária, um processo de iniciação, um processo iniciático. Cada um escolhe, na verdade, o que vai fazer com isso, tendo consciência disso ou não. A maioria, infelizmente, ainda não tem. Por isso que a maioria do planeta não vai ficar por aqui. É uma grande escolha. Lembre-se, essa questão emocional é fundamental. E a respiração correta ajuda muito nisso. Respiração lá do fundo do abdômen. Respiração pelas narinas. Solte pela boca, depois respire. Solte pelas narinas. Comece com um exercício simples de 4 tempos. Inspire durante o tempo que você conseguir. Lenta, gradual e calmamente, sem forçar. Prenda a respiração pelo mesmo tempo. Solte, esvaziando o abdômen, encolhendo o abdômen. E depois prenda de novo com os pulmões vazios. Todos no mesmo tempo, em 4 etapas. Isso aí já altera muita coisa na sua energia. Daí para diante, é a sua busca. Vou ficar por aqui. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco, por estarem comigo. Agradeço imensamente a sua presença, que possamos continuar a estar juntos nesse processo. Somos todos um só. Obrigado, Wagner. Obrigado, Karen, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Clarissa. Um bom final de semana a todos. Que Deus nos abençoe abundantemente. Namastê. Ediat.